para você que está no campo ou na cidade e acompanha mais uma edição do Agro Record. Hoje a gente traz um alerta importante sobre a gripe aviária, uma doença que tem preocupado produtores e autoridades em todo o país. Aqui no Maranhão, a AGED já intensificou a fiscalização e o monitoramento para proteger as criações e também a saúde da população. Você vai entender como a doença afeta as aves, quais são os cuidados que precisam ser tomados nas granjas e propriedades rurais e também como acontece a transmissão para os humanos, que apesar de rara, pode acontecer em casos de contato direto com as aves contaminadas. Fique com a gente porque a informação é a melhor aliada na prevenção. O Agro Record está no ar. E olha, a gente recebe agora em nosso estúdio o chefe da Unidade Regional de São Luís, da AGED, o Assuero Feitosa Júnior. Ele vai falar como estão sendo conduzidas as ações de vigilância sanitária no estado do Maranhão, além da prevenção e do controle de possíveis casos da gripe aviária em aves. Seja muito bem-vindo, Assuero Feitosa Júnior. Prazer te receber aqui no nosso estúdio. Prazer, meu. Vamos aqui ter uma conversa proveitosa, informar toda a população sobre essa doença que está preocupando todo mundo, né? Então fala pra gente um pouquinho sobre como se dá a transmissão, os sintomas, como identificar que você pode estar contaminado. Pronto. Inicialmente, a influenza aviária é uma doença causada por vírus, que acomete as aves de uma forma geral. E os principais sintomas nessas aves são sintomas nervosos, como incoordenação, né? Dificuldade de andar, dificuldade de se alimentar, e sintomas também respiratórios, como secreção nasal, pneumonia, espirro das aves, enfim. Essa doença, quando acomete as aves, ela é uma doença que gera uma alta mortalidade. Então, o plantel de aves daquele local acaba morrendo 100% por conta dessa doença. E aí, como essa doença é transmitida para o ser humano e, obviamente, isso afeta direto na comercialização dessas aves, né? Isso é uma preocupação para a economia local. Sim. A transmissão para ser humano, ela é rara, não é normal acontecer, tanto é que até hoje nós temos até no máximo 800 casos, né, no mundo registrado, e ele só acontece quando a pessoa tem contato íntimo com a ave doente, ou seja, ela teve contato direto com essas secreções que a ave elimina quando doente. A AGED tem contato direto com os produtores, com os criadores dessas aves, né? E fala pra gente como se dá o serviço diário de orientação e de prevenção da doença. Bem, é importante a gente separar que tem dois tipos de criação. A criação em granjas comerciais, né, onde existe todo um aparato de biosseguridade, onde a entrada das pessoas naquele ambiente é controlado, o ambiente das aves é controlado, com alimentação balanceada, com água de qualidade. E existe também aquilo que a gente chama de criação de subsistência ou de fundo de quintal. São aquelas pessoas que criam uma quantidade menor de animais no quintal. Então, assim, nós fazemos os dois tipos de vigilância, como a gente chama. Nós fazemos fiscalizações desses ambientes comerciais e nós também vamos a essas propriedades de fundo de quintal. Então, inclusive, nesse mês de junho, nós vamos fazer um trabalho de sorologia, onde nós vamos coletar material tanto de aves de ambientes comerciais, ou seja, de granjas, como também de ambientes de fundo de quintal, para que a gente possa saber se existe o vírus circulante nesse rebanho maranhense. E como está a situação Maranhão em relação à doença? Hoje, nós somos livres de influenza aviária, nós nunca tivemos nenhum caso, nem em animais de fundo de quintal, nem em ambientes comerciais e também não tivemos presença ainda nas aves migratórias, que também é outra coisa que a AGED trabalha monitorando. Aqui em São Luís, por exemplo, na ilha de São Luís, no município de São José de Ribamar, mais especificamente em Panacoatira, nós temos um sítio de aves migratórias. O que é isso? São aves que fazem essa mudança de ambiente, ou seja, quando o hemisfério norte está mais frio, elas vêm se alimentar e vêm se reproduzir. Sazonais, né? Isso, sazonalmente elas mudam de local. E elas são justamente as aves que transmitem essa doença. Por quê? Porque elas têm essa doença, mas elas têm o vírus, na verdade, mas elas transmitem através das fezes, elas não desenvolvem sintomas da doença. Então, quando elas têm contato com essas aves de produção, ou seja, galinhas, perus, patos, que são dessas criações, elas acabam transmitindo essa doença para esses animais.
Então, população do Maranhão, região metropolitana de São Luís pode ficar tranquilo que até o momento a situação está controlada no nosso estado, certo? Está controlada, entretanto, assim, nós vamos desencadear uma série de ações em todo o estado, aumentando essa vigilância, fazendo novas visitas, ampliando o raio de ação da atividade da Aged no que diz respeito a esse programa, que é da influenza aviária, e cabe um alerta à população, que a população pode tranquilamente consumir carne de frango e ovos sem preocupação. Por quê? Porque a partir do momento que você faz a cocção, ou seja, você cozinha esses alimentos, você vai debelar o vírus e você não vai, de forma alguma, adquirir a doença. E essa é uma dúvida muito frequente, né? Quando se fala de gripe aviária, da contaminação das aves, as pessoas já associam aos derivados da ave e como isso pode prejudicar a sua saúde, né? Então, não tem risco. Não tem risco. Desde que você cozinhe bem os alimentos, cozinhe os ovos, cozinhe a carne, você vai estar livre dessa possibilidade de adquirir a doença. Assuero, te agradeço pela participação. Disponho. Olha, é muito informativo para todo mundo, trazendo aí um pouco mais de segurança para a população, segurança sanitária, né? Porque realmente gera esse risco, esse incômodo na população, principalmente porque é um assunto viral em todo o país. Viral literalmente, né? Sim. Então, Maranhão está livre por enquanto da doença e que a gente permaneça dessa forma e com a ajuda da Aged também, os criadores vão estar bem orientados para manter a granja aí saudável, certo? Eu gostaria só de dar mais um recado. Pode falar. Assim, pedir que toda a população fique atenta, né? Colabore conosco. Em que sentido? Se porventura você encontrar uma ave silvestre morta ou apresentando sintomas, como a gente falou aqui no início da entrevista, que vocês entrem em contato com a gente na Aged, através do site, com os números que estão disponíveis, porque a gente faz esse trabalho de coleta, né, para a gente poder ter um diagnóstico. Isso faz parte da nossa atividade. E que fique a informação de que, assim, deve ser informado que existe essa ave lá naquela situação, mas de forma alguma deve ter contato com ela, você deve manusear. Então você liga para a Aged, a gente vai até ao local, coleta o material e a gente vai dar diagnóstico. Obrigada. Agora você vai assistir uma reportagem da Nicole Jansen que fala exatamente, trazendo aí uma atualização sobre os casos registrados no Maranhão, que até o momento é 0, né, graças a Deus, e também a confirmação do primeiro foco de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul, que gera aí um alerta para todo o país. Como eu falei, aqui no estado, o setor produtivo e os órgãos de fiscalização já discutem ações para reforçar a vigilância sanitária e tranquilizar a população quanto ao consumo seguro de frango e ovos. Causada por um vírus altamente contagioso entre as aves, a gripe aviária pode trazer sérias consequências para a saúde da população. Embora a transmissão para humanos seja rara, quando acontece pode provocar sintomas como febre, tosse, dor de cabeça e dificuldades para respirar. Especialistas alertam: a doença tem origem em uma variante do vírus influenza A e o principal meio de contágio é o contato direto com aves infectadas. A boa notícia é que a transmissão entre pessoas é considerada muito baixa. A gripe aviária é uma doença que acomete aves, mas que também pode acontecer em mamíferos, incluindo seres humanos. Ela é ocasionada por uma variante do vírus da influenza A. Recentemente, aqui no Brasil, foi identificada a presença desse vírus em uma granja comercial e tem surgido dúvidas com relação à possibilidade de transmissão da gripe aviária para seres humanos. A transmissão ocorre devido ao contato direto com aves que estejam contaminadas com o vírus, através da saliva e através de outras secreções desses animais que podem ser eliminados pelas fezes. A transmissão de pessoa a pessoa, ou seja, de um indivíduo infectado para outra pessoa, ela é considerada muito baixa, como também a transmissão através da ingestão de alimentos de origem aviária, como no caso ovos e carne de aves. Devido ao processo de cozimento e pasteurização, é considerado um risco baixíssimo, considerado uma transmissão rara de acontecer. Porém, pode acontecer quando há a ingestão desses alimentos crus que sejam provenientes de aves que estejam contaminadas. Na possibilidade de uma transmissão, quais os sintomas que caracterizam a gripe aviária?
Como ela é ocasionada por uma variante do vírus da influenza A, que é o vírus que está relacionado à gripe em seres humanos, os sinais e sintomas vão ser sintomas também relacionados à gripe, desde sintomas leves até a necessidade de internamento e de tratamento hospitalar. Mesmo sem registros da doença no Maranhão, o alerta já está aceso. O primeiro foco, confirmado em uma granja comercial no Rio Grande do Sul, acendeu o sinal vermelho em todo o Brasil. Apesar de alguns casos suspeitos da doença terem sido registrados no estado, todos já foram descartados pelas autoridades de saúde. O estado do Maranhão está alerta à ocorrência, à existência de uma emergência sanitária nacional, né? Já tem algum tempo, uma média de 2 anos, que a gente vem trabalhando permanentemente na vigilância para a prevenção dessa enfermidade. Já tivemos registro de algumas notificações de suspeitas. O Maranhão não possui registro da doença e, segundo a AGED, não há risco de contaminação pelo consumo de carne, frango ou ovos. A orientação é que a população mantenha os cuidados essenciais e fique atenta a qualquer sinal da doença em aves. Fizemos os atendimentos, mas todos os casos até o momento foram descartados por meio de resultados de exames laboratoriais. Caso sejam observados sintomas suspeitos em aves, como falta de coordenação motora, queda na produção de ovos ou morte súbita, seja em criações domésticas, silvestres ou aves migratórias, a recomendação é clara: não toque nos animais e mantenha a distância. As autoridades sanitárias orientam que qualquer suspeita seja imediatamente comunicada à Agência Estadual de Defesa Agropecuária. A influenza aviária de alta patogenicidade, ela é caracterizada por sinais respiratórios. Então, a presença de secreção nasal, ocular, espirro, tosse, o animal fica mais quieto, diminui a produção de ovos. Ao observar esses sintomas, ou a grande mortalidade num curto espaço de tempo, né, em estabelecimentos avícolas, precisa a pessoa ficar alerta e comunicar imediatamente à AGED por meio dos nossos escritórios, o contato da nossa ouvidoria, para que a gente possa fazer o atendimento e nunca entrar em contato direto com essas aves, não manusear as aves. No Maranhão, as autoridades de saúde já começaram a reforçar a vigilância em pontos estratégicos, com o objetivo de prevenir a chegada e a possível circulação do vírus. Nós fazemos uma vigilância permanente de rotina. Então, mensalmente, nossas equipes nos municípios do estado do Maranhão fazem as visitas, que são as vigilâncias nas propriedades, tanto propriedades de subsistência como em granjas comerciais. Nossa edição vai ficando por aqui, mas você pode rever os nossos conteúdos através do portal suacidade.com ou no nosso Instagram tvcidade.ma. E não perca o próximo episódio. Até a próxima sexta!